Sit around, I'll sit around with a tear on my face. He always leaves me. Hoje a programação está repleta de novidades. Eu espero que vocês possam gostar e curtir de montão. Procedamos in pace, in nomine Christi. Amen. Vamos dar início à nossa programação de hoje com o depoimento de um dos estudantes da cultura racional, de como ela conheceu a cultura racional e o que realmente a cultura racional afetou em sua vida. Accolite portas principes vestras, et elevamini porte eternale. Você está ouvindo Conexão Racional. Conexão Racional. O primeiro depoimento de hoje vai ser da Ana Lúcia, estudante da cultura racional, para vocês que estão aí nos acompanhando. Oi, Gilberto. Um salve aí, né, ao programa Conexão Racional, direto do Japão para o Brasil. E a minha história, como todos os outros estudantes, é fascinante como eu cheguei na cultura racional. Eu sou brasileira, moro na cidade de Contagem, Minas Gerais. E eu tive vários caminhos de aprendizado nessa vida. Eu sou de uma família de berço católico, né, como todos os mineiros, né, criada, indo à missa, respeitando os santos, as orações. E assim eu tive meu aprendizado na infância e na adolescência pelos meus pais. Uma escola maravilhosa que ensina a gente a ter uma disciplina, né? Com o tempo, eu fui crescendo e eu fui uma criança que tive coisas diferentes das outras crianças. Eu comecei a ouvir vozes e ter visões aos 7 anos de idade, depois de um acidente de ônibus. E nesse acidente, né, na época, eu tinha lá por meus 7 anos e morreram 9 pessoas nesse acidente e eu e minha mãe fomos sobreviventes desse acidente. E a partir daí eu comecei a ouvir vozes e ter visões e passar para minha mãe. E a minha mãe não sabia o que fazer para me ajudar, porque naquele tempo era um tempo muito difícil, a psicologia ainda não estava tão avançada. E aí o que aconteceu, Gilberto? A minha mãe fez o que podia na época, né? Levava para os padres exorcistas, para as benzedeiras da época, para a igreja, né? Para as missas, para as novenas. E aí foi um longo caminho. Até que eu fui crescendo, aprendendo a conviver com isso tudo. Na época, eu me lembro bem que a gente foi no médico, né? E o médico receitou para mim um remédio controlado para controlar essas visões e essas vozes. E eu era ainda uma criança ainda. Tomei esse remédio por algum tempo. E depois eu fui trabalhar muito nova, com 14 anos, em uma fábrica, aonde eu passando por um exame médico para ser admitida nessa fábrica, o médico me interrogou, né? Perguntou para mim como que era a minha vida, se eu usava algum remédio. Eu fui falar para ele que eu usava um remédio controlado desde os 7 anos. Aí ele me falou, não, você não vai mais usar esse remédio. Você vai parar de usar esse remédio agora, porque você já está com 14 anos, já tem 7 anos que você usa. E se você continuar usando esse remédio, quando chegar lá para os seus 20 anos, você vai estar uma pessoa inutilizada. Você vai estar uma pessoa, seu cérebro vai atrofiar. E você vai se prejudicar muito. Então, eu não quero mais que você tome esse remédio. Eu quero que você busque
pesquisar, estudar sobre esse fenômeno que acontece com você, porque tem outras respostas, né? E o tempo passou. E eu me casei aos 18 anos e, de repente, eu comecei a me interessar por um livro, né, na época, que era o livro de Kardec, Allan Kardec. E Allan Kardec, né, segundo o Espiritismo, eu aprendi, né, que eu não era uma pessoa louca, não era uma pessoa que tinha problemas, só que eu ouvia vozes de um lugar que eu não sabia bem onde era. E que eu via seres que eram habitantes daqui mesmo, mas também eu desconhecia a origem desses seres, então eu não era uma louca, eu tinha uma visão diferenciada dos demais, chamados normais. Foi aí que começou a minha busca. E eu comecei a estudar Kardec, e lá fiquei 21 anos estudando Kardec, sendo praticante, né, da doutrina kardecista. Evoluí bastante dentro daquele campo, descobri que eu era uma pessoa diferenciada das outras e que eu tinha que me cuidar. E assim eu me cuidei, fiquei 21 anos por lá, aprendendo nessa escola maravilhosa que foi de Allan Kardec. Passei por lá esse período de tempo, só que com o tempo as coisas foram ficando na mesmíssima, muito repetidas. Eu parecia que eu já tinha lido, eu li todos os livros de Kardec, mas parecia que alguma coisa ainda estava faltando. E que eu precisaria descobrir outras coisas que dentro de Kardec não poderia ser reveladas, porque era um estudo ainda primário também. Então eu tive duas escolas, a escola da religião, né, que era primária, e também do espiritismo, também no plano primário. Foi aí que, através de um sonho, Gilberto, porque eu toda a vida dei muito valor aos sonhos, foi através de um sonho que eu sonhei com a cultura racional. Eu sonhei que alguém vinha no sonho trazendo um livro para mim. E o que acontece? Desde adolescente eu tinha o hábito de anotar os meus sonhos. Então eu vi o livro e eu não sabia, dentro do sonho, a pessoa me falava, né, sobre que eu ia encontrar um novo tempo, um novo aprendizado, que eu ia encontrar um livro das energias. Aí que o tempo passou e eu tive um segundo sonho com um estudante que me socorreu de um grande naufrágio, né, nos mares. Eu via muita gente se afundando e eu comecei a pedir socorro e de repente apareceu essa pessoa no sonho. E essa pessoa me revelou onde ela estava. E eu anotei de novo no meu caderno de sonhos. E mais tarde eu encontro essa pessoa, que era um estudante de cultura racional há muitos anos, que trouxe para mim esse livro. E essa pessoa trouxe para mim esse livro, ficamos amigos, depois nos tornamos um casal por longos anos divulgando a cultura racional, e aí eu fixei bases dentro da cultura racional que preencheu toda a lacuna ainda que faltava. Ela preencheu as perguntas que eu tinha lá na religião e as perguntas que eu tinha também dentro do espiritismo, que não poderiam ser respondidas para mim. Aí eu encontrei todas as respostas dentro do livro Universo em Desencanto. Estudo o livro há 24 anos, né? Peguei o livro e nunca mais larguei. E o que aconteceu comigo depois de toda essa trajetória, dessa longa trajetória, desde os 7 anos até aos 69 anos que eu tenho hoje? A cultura racional, porque no espiritismo tinha explicação, mas eu não ficava livre daquelas vozes por completo, daquelas visões. Eu não fiquei livre, eu só comecei a dominar aquele efeito. Mas na cultura racional, não. Na cultura racional, eu descobri
os mistérios, todos foram desvendados dentro desse campo espiritual, desse campo invisível. Aí eu comecei a ver na prática aquilo que eu estudava no livro. Esses fantasmas, esses espíritos que as pessoas falam, né, que existe, e que existe mesmo aí no campo, eles foram todos desvendados. Aí eu falo mesmo que aí caiu o véu do fantasma. Tudo ficou claro. Eu comecei a conhecer esses habitantes aí, né, do espaço, do vácuo, onde o racional superior explica muito bem, dentro do livro Universo e Desencanto. Aí esses mistérios foram todos desvendados e eu comecei a ter na minha vida pessoal as provas e comprovações, né, as provas e as comprovações que tem dentro do livro, que fala dentro do livro, dentro da minha vida. E eu tornei uma pessoa mais equilibrada, mais segura, mais organizada, uma pessoa mais preparada para lidar com esse campo eletromagnético, com tudo isso que acontece aqui embaixo, né? Com todas essas notícias do campo eletromagnético, do campo material, essas notícias tristes e degradantes, né? Comecei a dominar todo esse campo assim, entendendo mais. E hoje eu sou uma pessoa segura de mim, com a certeza que esse livro foi a melhor coisa que eu encontrei na minha vida, né? Que eu pedi sempre, lá na religião, rezando, eu já pedia a Jesus e a Deus. No Espiritismo, eu pedia também aos seres iluminados. E esse pedido hoje foi realizado dentro da cultura racional. Hoje eu sou uma mulher completa. Eu sou uma mulher plena. Por que eu sou uma mulher plena e completa? Porque hoje a morte já não é mais um fantasma para mim. As doenças também não. Os conflitos existenciais também não. Porque hoje eu sei de onde vim, para onde vou e por que eu nasci aqui. E o que eu tenho que fazer para mudar esse mundo que todo mundo levanta bandeiras e mais bandeiras em favor da paz, da concórdia, da igualdade. Hoje eu sei o que eu tenho que fazer para que esse sonho seja realizado de séculos. Todos desenvolvendo o raciocínio, porque o raciocínio une, o pensamento separa. Então, a minha missão hoje é o quê? Desenvolver o meu raciocínio até conseguir a imunização racional, que é um longo passo que a gente tem, né? Porque é um curso que você vai fazendo, vai desenvolvendo naturalmente, até conseguir a imunização racional e despertar as pessoas também que estão perdidas aí, para essa grande realidade planetária, que é a fase racional. Então, essa foi a minha trajetória. E hoje eu me encontro feliz por ter chegado aqui hoje em 2026 com os livros na mão e com essa felicidade, esse vazio existente preenchido. É isso aí, Gilberto. Olha só que depoimento maravilhoso que acabamos de ouvir da Ana Lúcia, né? A minha trajetória é um pouco parecida, mas eu cheguei à cultura racional pelo aspecto científico, né? Mas também eu dei umas pinceladas, eu fiquei no movimento espírita por 17 anos e a minha chegada ao espiritismo também foi pelo fator científico, né? Na época, por incrível que pareça, parece uma coincidência que toda vez que eu venho para o Japão, né? Eu acabo entrando na área científica e acabo sendo direcionada para algum aspecto espiritual ou filosófico, ou etc., né? E o espiritismo não foi diferente. Eu estava estudando o processo da formação dos mundos, dos planetas, e cheguei a uma conclusão de que o processo da reencarnação, nada aspecto que se transforma, também deveria obedecer às consciências que habitassem esses mundos, que nós chamamos de espíritos, e que a cultura racional vem com toda a sabedoria e simplicidade e explica que o espírito é a experiência, né? Então todos nós somos espíritos, né? E ele dá detalhes das diferenças que existem, né, em relação à cultura racional com o espiritismo. É claro
que a explicação da cultura racional ela é completíssima. Ela explica a razão de estarmos aqui e por que nós chegamos aqui. Já a doutrina espírita, ele aborda de uma temática, de um processo contínuo de reencarnação que já é abordado por outras civilizações antigas que já foram introduzidas para a lapidação do ser humano, né? Então foi muito importante também esse aspecto que a própria natureza se encarregou de direcionar o homem quando ele se afastou, né, da astrologia. Então ele deixou o alfabeto astrológico para que pudesse tomar suas próprias decisões, independente do que a natureza nos preparou, nos reservou para que nós pudéssemos ter o retorno com mais suavidade ao plano racional. E aí aconteceu o que aconteceu, né? Pessoal, vamos a um pequeno intervalo musical.